Olá pessoal, tudo bem? O assunto da semana nos mercados e na política certamente vai ser a mudança no comando da Petrobras indicada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Trocando o presidente da companhia e colocando um general no lugar do atual presidente Castelo Branco. Em primeiro lugar, é preciso, por mais que seja óbvio, lembrar que a Petrobras é uma estatal, né? Uma empresa de economia mista, mas com parcela majoritária para a Petrobras, né, no cômputo das ações, e por isso o presidente da República tem a atribuição de indicar o presidente da companhia, e isso é absolutamente normal. A gente chama de interferência porque de fato é isso que acontece, mas é uma atribuição do presidente, não há nada de ilegal nisso e nem há nada de novo, de novidade, de surpreendente nisso. A gente viu isso ao longo de governo após governo, né? Fernando Henrique fez isso, trocou comando da Petrobras, Lula trocou várias vezes. Aliás, o Lula foi um dos que menos trocou, mas também trocou, Dilma trocou, né? Teve 3 presidentes durante o mandato da Dilma. O próprio Temer, que também teve uma política de menos intervenção na Petrobras, também trocou o presidente da Petrobras. E agora o presidente Jair Bolsonaro. Em vários desses casos, as trocas se deram por insatisfações e pressões, principalmente por conta do preço dos combustíveis, né? Então, Bolsonaro não faz nada diferente do que outros presidentes também falaram. Além do mais, a preocupação com o preço dos combustíveis é uma preocupação legítima, né? Quando a gente vê o cenário que a gente enfrenta no Brasil, a crise, a dificuldade financeira causada pela pandemia e os preços bastante elevados dos combustíveis pressionando fretes, os custos, né, das coisas, os custos de transporte e fazendo com que a população pague mais pelos produtos. É de fato uma preocupação. Principalmente porque a Petrobras ela detém quase que a totalidade da distribuição de combustíveis no Brasil, da produção e distribuição. É bom lembrar que ela tem mais de 90% do mercado, quase 100%, e com isso ela dita mesmo os preços dos combustíveis no país, e esse monopólio faz com que as pessoas desconfiem de um eventual exagero aí na cobrança de preço para fazer caixa. Óbvio, o presidente da Petrobras, o conselho, os acionistas minoritários querem lucro para a companhia, e sem uma concorrência verdadeira no setor de petróleo, acaba que a Petrobras fica livre para praticar preços que geram desconfiança, né? Dito tudo isso, há diversos problemas nessa estratégia de alterar o comando da Petrobras, né, por determinação do presidente. A primeira delas e aí é uma questão efetivamente de mercado, de economia, é que quando você tem a Petrobras vendendo refinarias, tentando se desfazer de alguns ativos, o que permitiria uma concorrência no setor, o governo interfere, coloca um general, linha dura, no comando da companhia, o que deve forçar, pode forçar, e essa é a grande preocupação, uma alteração nos preços de forma rígida, e isso inibe a concorrência. Quem é que vai comprar uma refinaria da Petrobras para amanhã concorrer com ela, sendo que vai praticar preço do mercado internacional e a Petrobras pode não praticá-los, né? Então, obviamente, essa interferência atrapalha os planos de se desfazer de alguns ativos e de permitir uma concorrência. E é exatamente essa concorrência que poderia fazer lá na frente com que os preços baixassem de forma permanente, né? Essa concorrência faz parte desse processo, né? Se a Petrobras continuar com o monopólio, ainda que ela reduza os preços por um determinado momento, ela pode sofrer as dificuldades, pode lá na frente ter, e ela já é absolutamente endividada, não conseguindo vender suas refinarias e tendo que praticar um preço abaixo de mercado, ela pode lá na frente eventualmente até quebrar, e aí seria um problema muito maior, né? Porque, ou se tivesse risco de quebrar, teria que aumentar o preço dos combustíveis na marra para poder se sustentar, né? A gente viu isso no setor elétrico, por exemplo, quando a presidente Dilma Rousseff tentou forçar uma redução dos custos da energia elétrica. Então esse é um grande problema, é uma preocupação, as ações da Petrobras vão cair porque ninguém acredita que a Petrobras vai conseguir vender as suas refinarias, os seus ativos como pretendia para sanar suas dívidas, e isso é uma grande preocupação, inibindo a concorrência. Outro problema é que o discurso de campanha não foi esse, né? O discurso de campanha foi de que o governo seria liberal na economia, o ministro Paulo Guedes está aí para isso, era um fiador disso, o governo prometeu privatizações, criou uma secretaria de desestatização e até hoje não
privatizou nada, absolutamente nada assim, de estatais mesmo, pelo contrário, criou uma nova estatal. Então, nesse sentido, o governo federal descumpre o compromisso de campanha efetivamente ao interferir na Petrobras, né? Obviamente, isso que as pessoas chamam de estelionato eleitoral pode ter consequências, principalmente junto aos liberais. O que parece hoje é que, embora se entenda essas visões distintas sobre o mundo e sobre a Petrobras, ou se é bolsonarista ou se é liberal, nessa hora não tem como concordarem os dois lados. Um abraço para vocês e até mais.